Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do videocast Open Up Sessions. Eu sou o Daniel Frazão e hoje o assunto é Internet das Coisas, é conectividade. E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui a Ana Carolina Bussabi, que é diretora-geral Brasil da ESAI. Muito bem-vinda, Ana Carolina. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço pela presença, pela disponibilidade, né? E aí, eu acho, dei ali no início, né, um pouco o tema que a gente vai trazer, vai falar de internet das coisas, mas queria que você apresentasse um pouco da ESAI para a gente, contasse a origem da empresa e dissesse um pouquinho como é que é o dia a dia de vocês lá. Bacana. Então, a ESAI é uma empresa britânica que está no Brasil há 6 anos. Nós temos uma rede celular de mais de 700 redes disponíveis e uma conectividade com uma disponibilidade de rede de mais de 95%. Então, o nosso dia a dia está bastante em desenvolvimento de projetos, né? Então, a gente recebe aí vários clientes procurando conectividade para suas operações de IoT, né? E a gente gosta de partir desde o dispositivo, né, que é onde começa a operação de IoT, até o último ponto, que é o mais desafiador, a cobertura de rede do local aonde esse dispositivo vai estar instalado. Então, o nosso dia a dia, ele é bem dinâmico, as funções são bem variadas. A gente tem um time de engenharia muito dedicado a dispositivos, a gente tem um time de suporte muito dedicado à operação do cliente, a gente tem um time de redes 24 horas mundial, né, que está sempre disponível, seja dia ou noite aqui ou na China, vendo, né, a disponibilidade de rede, das redes que a ESAI usa para transmissão de dados, para sempre deixar os nossos clientes com a conexão que eles precisam para coletar os dados e para as operações deles funcionarem propriamente. Bem interessante, bem interessante. Eu acho que dá um pouco da visão, né, de que hoje a gente só tem, né, esse nível de conectividade e automação, porque a gente também tem, né, internet muitas vezes dedicada para proporcionar isso para as empresas, para os grandes projetos, né? Isso. E essas internets dedicadas, né, quando a gente fala hoje em internet, a gente sempre precisa contar com algo que sirva de uma estratégia B, né? Então, na sua casa, geralmente, né, você tem em casa lá contratada uma internet, e se essa internet falha, você fica sem conexão no mundo. Mas você tem a internet do seu celular. Então, às vezes você consegue, através da internet do celular, através da internet móvel, né, ter aí uma disponibilidade alternativa para se conectar com o mundo. E a ESAI, né, ela funciona também como uma segunda alternativa para se conectar quando a alternativa, né, da rede dedicada ou mesmo, né, da rede de fibra não está disponível. Uhum. É a famosa redundância, né? Que no fundo a gente precisa ter, né? Porque muitas vezes, hoje a maioria das pessoas acaba trabalhando em home office, se cai a internet já fica aquele desespero, né? Exato. Então isso vale tanto para nós, né, como pessoas físicas, mas também vale para a conectividade, aí quando a gente fala de internet das coisas, né? Isso. E quando você fala, né, de internet das coisas, você não só precisa ter uma redundância, como você precisa ter uma redundância com uma confiabilidade tão grande quanto um link dedicado, né? E é isso que a ESAI oferta e é isso que a ESAI entrega para os seus clientes, né? A gente entrega uma conectividade, uma disponibilidade de rede próxima a 100%. Tudo isso através, né, da quantidade de redes disponíveis que a gente possui acordos e consegue entregar para os clientes globalmente.
Legal. Você falando, né, clientes globalmente, hoje vocês operam, né, estão presentes em quantos países? Hoje a Isai está presente em mais de 190 países, através de mais de 700 redes móveis disponíveis. Os números são bem eloquentes, né? Eu acho que isso chama atenção quando a gente vê ali, principalmente no site de vocês, nas comunicações, o quanto isso é relevante, né? E abrangente. Sim, a gente tem aí uma presença global muito importante e que a gente se orgulha muito, né? De poder disponibilizar acesso e uma grande melhoria na qualidade, não só dos produtos dos nossos clientes, como também na entrega final ao consumidor final desse produto, né? Que acaba sendo uma melhoria numa qualidade de vida, às vezes. Sim, e isso é uma parte interessante, né? Porque no fundo é para isso que a tecnologia existe, né? Para entregar eficiência, produtividade, mas quando a gente olha para a vida das pessoas no dia a dia, é qualidade de vida, né? Exato, é isso mesmo. Não, bem legal, bem legal. E uma coisa interessante é o pioneirismo mesmo de vocês nessa área, né? Eu tive lendo que os fundadores... Então, esse pioneirismo vem desde o uso da plataforma do Zigbee, que é uma das mais disseminadas no mundo, né? Sim. Então, isso também acaba colocando vocês numa posição diferente no mercado, né? Isso. A Isai, ela foi fundada em 2007 pelo Paul Marshall e o Ian Marsden, né? Com o projeto do Zigbee. E nesse projeto, eles tiveram a visibilidade da importância do dispositivo e de que esse dispositivo pudesse se conectar através de um único SIM card globalmente, né? Então, você tem operações que precisam, né? Você tem operações que estão em diversos locais do globo ou até diversos locais de um mesmo país, que tem disponibilidades de rede diferentes. E aí você não pode ficar, né? Você não pode depender de vários fornecedores. Você precisa ter um fornecedor com uma internet confiável, né? Para fazer essas operações funcionarem. Uhum. E isso acabou permitindo essa massificação que a gente vê hoje, né? Deixou de ser uma coisa de filme de ficção científica para se tornar realidade, né? Exato, né? Aquela coisa... Tem um exemplo muito... de uma operação muito prática, que foi da primeira vez que o nosso CEO veio para o Brasil. A gente foi numa churrascaria e chegou na hora de pagar e o garçom veio com 3 máquinas de cartão, né? Uma máquina tinha dentro um SIM card de uma operadora, a outra máquina tinha da outra operadora e a outra máquina de mais uma operadora. E ele falou, mas... isso não faz o menor sentido. A empresa tem que pagar 3 aluguéis de máquina, né? Com um único SIM card, esse dispositivo poderia se conectar em todas essas redes, independente do lugar de onde ele está, né? E aí foi o que abriu os olhos para o mercado brasileiro, de quão carente o mercado brasileiro era e quanto a Isai poderia investir nesse mercado e trazer uma melhoria, né, para os avanços tecnológicos do Brasil em geral. Uhum. Então, ouvindo você falar, existe, no fundo, um potencial muito grande no mercado brasileiro ainda a ser explorado, né? Sim, existe um mercado muito grande no mercado brasileiro, né? A gente vê, por exemplo, que em outros mercados, a gente vê outras aplicações e aplicações muito diferentes das aplicações que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Aqui no mercado brasileiro, a gente está... bastante focado em rastreamento e tem também bastante... ai, gente, me fugiu a palavra. A gente tem bastante rastreamento e a gente tem também bastante telemetria, tá? Se você olhar na Europa, você tem quase nada de rastreamento, você tem muita telemetria, você tem muitos smart cities, você tem muito agro, né? E você tem muita utilização B2C, né? Quando a gente fala em B2C, a gente tem um caso bem bacana para falar sobre clientes da Isai. A gente tem tem um cortador de grama da Bosch que ele se conecta através de um SIM card da Isai,
né? Então, a pessoa vai lá, ela tá no trabalho dela e fala, putz, esqueci de cortar a grama na minha casa. Ele pega o celular, manda um comando lá pro cortador de grama e o cortador de grama vai lá e corta a grama da casa dele. Então, assim, a gama de utilização é muito grande. Uhum. E a gente falando do agro, né, principalmente, né, o país é tão forte, né, essa indústria do agro no país é tão grande, né, tão Sim. relevante, e que ainda precisa avançar nessa questão da conectividade, Sim, internet das coisas. Muito, e principalmente no agro, aonde, né, às vezes regiões muito remotas, aonde a conectividade, as redes disponíveis são muito pobres, né? Então, você precisa, às vezes, utilizar no agro uma mescla de tecnologias para cobrir a área de uma fazenda inteira, para cobrir a área de uma plantação inteira. Então, tem muito isso, né, de como, né, essa redundância da ICEYE, né, e a disponibilidade de rede da ICEYE pode ajudar isso. E, inclusive, esse pioneirismo, né, que você falou, a gente já está aí estudando soluções de internet satelital, né, que para o agro é muito interessante, né, não só para o agro, de maneira geral, né, em regiões de sombra, que a gente chama, né, que são locais onde nenhuma rede está disponível, né, de repente, uma internet satelital, sim, está disponível. Então, incluir a internet satelital também nessa gama de serviços. Interessante. E é engraçado, por exemplo, eu tive passagem pelo setor de telecomunicações, né, por uma grande operadora. E na época eles tinham realmente essa questão, focavam muito a IoT, claro, em automação, principalmente de hotéis e hospitalidades, né? Então isso ainda é muito forte, mas principalmente em telemetria e gestão de frota, né? Então, do ponto de tentar concorrer com os grandes players, né? E claro, hoje você vê o agro já havia, né? Já tem quase, já tem um tempinho que eu saí, uns 4 anos que eu saí de lá, e se falava muito de, claro, né, de tentar alternativas para conectar o campo, exatamente para explorar esse potencial, né? Sim, a gente tem aí soluções bem inteligentes, né? Soluções que mesclam as tecnologias, como eu disse, né? Recentemente, a gente está aí com um projeto que é bem interessante, que faz uma mescla, né? Então, até para reduzir o custo, né? De conectividade, a gente tem lá um dispositivo que, além de se conectar, ele também serve como um roteador e ele distribui o sinal, né, de um único SIM card para outros diversos dispositivos, fazendo possível uma cobertura total, né, dessa área onde tem uma plantação, no caso. Uhum, sim, bem interessante, bem legal. E assim, eu fico imaginando, por exemplo, hoje, né, a gente fala, né, que conectividade, inteligência, internet das coisas, na verdade, são questões chaves quando a gente fala de indústria 4.0, né? No Brasil, a gente já consegue enxergar bons cases olhando para a indústria de aplicação. Como é que isso tem funcionado? Então, na indústria 4.0, o que a gente vê bastante, né, é a internet das coisas e o IoT. Porém, sem uma conectividade confiável, né, você não vai conseguir ter um resultado tão bom. Por quê? Porque a coleta de dados, a envia de dados, ela pode ser falha, né? Então, quando você tem uma conectividade próxima a 100%, que é o que a gente consegue ofertar para os nossos clientes, você tem um volume de dados muito maior. E esses dados podem ser interpretados e eles podem ser aproveitados de uma maneira muito melhor. Uhum. Sim. E você já tem casos de aplicação em indústria no Brasil? Já. A gente tem alguns casos bem interessantes. A gente tem os casos de medidores de gás, que, né, é extremamente importante, né, na questão de smart cities, e aí até, inclusive, são duas aplicações diferentes, né, a gente tem uma aplicação, né, que é os próprios medidores de gás, e a gente tem a aplicação que é aquela coisa da medição mensal, né, que não precisa mais o medidor ir até a casa e fazer a medição, não.
é colocado um dispositivo, esse dispositivo envia a informação e facilita muito, né? Reduz o custo, o que repassa para o cliente essa redução de custo também, né? Do gás que ele consome. Uhum. Exato. Tem um ganho de eficiência, né? Muito grande também, né? É interessante. Eu já vi alguns casos, né, em que se tem usado sensores, né, conectividade, internet das coisas, para inclusive você aprimorar a manutenção preditiva, né? E isso vai de equipamentos que podem ser equipamentos industriais, muitas vezes dentro de uma planta, mas pode ser, por exemplo, eu já vi casos de redes de postos de gasolina que trabalham com GNV usando esses sensores para entender a manutenção, a necessidade dos riscos envolvidos para a operação de GNV, né? Então, tem tudo... as possibilidades de aplicação são muito grandes, né? Sim, as aplicações são infinitas e tudo, né, depende de 2 fatores essenciais. A capacidade do dispositivo receber comandos e a capacidade do dispositivo se comunicar com o meio que vai fazer a conectividade, seja ele Wi-Fi ou seja ele um SIM card, né, de internet móvel, como é o nosso caso. Uhum. Não, legal, bem interessante. Eu acho que são alguns insights, assim, para a gente entender como é que isso funciona, por exemplo, dentro do segmento B2B, né? Agora, B2C, vocês têm alguma aplicação, né? Hoje, o CETEC Ponto brasileiro tem se acostumado, ou pelo menos tem começado a criar automações residenciais, né? Mas como é que vocês têm isso, como é que isso se relaciona com o portfólio de vocês? A gente tem um caso interessante na África, né? Que é um projeto que chama eWater. Então, são regiões remotas da África, onde aldeias, né, contratam esse dispositivo de IoT, que é instalado em fontes, né, em locais onde possui água para uso, e as pessoas podem comprar a quantidade de água que elas precisam, pagar através do próprio dispositivo e levar a água para suas casas. Então, a gente tem essa aplicação que é mais B2C, que a gente assim, se orgulha muito, porque é um projeto, além de tudo, humanitário, muito importante. E tem algumas outras aplicações, né? Essa, como eu falei, da aplicação do cortador de grama. A gente tem uma aplicação mais B2C, a gente tem alguma coisa também relacionada a rastreamento, mas que aí é de pets também, que é bem legal. Então, tem alguma coisa já assim, e é um movimento que a gente vê crescendo muito e que a gente acredita que vai ter aí um potencial bem grande lá na frente. Sim, sim. E é interessante esse caso da África, né? Porque a gente hoje está falando num contexto de mudanças climáticas, que a água vai ser um recurso, já é um recurso tão crítico, né? Sim. E você poder unir tecnologia para disponibilizar isso para as pessoas, eu acho fenomenal, né? Exato, e assim, a quantidade de dados, né, que podem ser coletadas, né, então, por exemplo, esse dispositivo, ele está em um local de armazenamento de água ou em um poço, né, que ele transmite a informação, né, não só a pessoa pode coletar a água, mas ele também transmite informação para uma plataforma que faz essa gestão e fala, olha, esse poço aqui, ele tem uma capacidade de, sei lá, mais 2, 3 anos, precisa explorar outro lugar, precisa procurar outro poço, ou precisa trazer uma nova fonte de armazenamento de água para essa comunidade num curto ou num longo prazo de tempo. A coleta de dados e a maneira como esses dados podem ser interpretados e confiáveis, com a maior disponibilidade de rede, com a maior tempo de conexão, é muito importante.
Uhum. E esse é um ponto, eu acho que crucial, né? Porque não é só a automação, mas é exatamente isso, né? A possibilidade de captar esses dados e gerenciar essa informação, né? Que eu acho que era algo que antes antes da internet das coisas, da digitalização, você ou ia, né? Como o medidor de luz, ia lá ver a conta, o teu manualmente, consumo. o que pode, né, gerar abrir chances aí para um erro muito grande, que hoje em dia é muito mais fácil fazer uma gestão, né? Então, traz uma confiabilidade muito maior e a quantidade de dados, né? Porque quando você tem, quantos mais dados você tem, mais informação você tem, mais possibilidades você tem, né? Que é como você falou, né? A gente tem um caso aí de uma aplicação na Eisai, que é o do Bioforms, né? Que é para saúde. E eu estava estudando esse caso recentemente e eu pensei, gente, isso é o futuro que vai acontecer com as empresas seguradoras de saúde. Hoje, se você pega uma seguradora de veículo, a maioria delas pede para você instalar um rastreador veicular no seu carro. Esse caso, né, do Bioform, que é um dispositivo biossensível, né, que transmite dados como temperatura, pressão arterial, milhões de informações de saúde que esse biosensor ele coleta na pessoa, ele é enviada e interpretada e pode aí prevenir doenças, pode adiantar a necessidade de ir ao médico, né? Então, é algo assim que futuramente pode ser algo que as seguradoras de saúde podem se utilizar também para reduzir os custos dela, né? Uhum. E eu acho um ponto, ouvindo esse case, eu achei esse case muito interessante, porque me lembra em 2017 teve um evento do Silicon Valley aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e se falava que um dos principais, as startups ali do Vale estavam investindo muito em saúde, e aí você liga uma antena e pensa assim, não, peraí, mas qual é o potencial que isso tem de mercado? E aí foi exatamente isso que você falou. É gigantesco, gigantesco, né? Tem os pacientes diabéticos, né, que utilizam bomba, né? A própria bomba pode transmitir dados, né, para a plataforma do médico e já, né, sem você ter que, putz, estou me sentindo mal, sem você ter que passar por tudo isso, a coleta de dados da sua bomba de insulina manda lá para o médico e você, né, a plataforma tem lá um aviso que fala, precisa ajustar a insulina desse paciente. Isso é fantástico, isso, né, é um ganho de qualidade de vida imensurável. Sim, sim, exato. Eu acho que é uma daqueles casos em que realmente, né, você tira benefícios da digitalização, né? Exato, né? E assim, para isso você precisa de uma internet, você precisa de um dispositivo que possa se conectar em qualquer lugar do mundo. Então não basta você ter um Wi-Fi, né? Ele se conecta no Wi-Fi. Legal, mas e a redundância? Né? Ele precisa ter uma redundância, ele precisa ter, né? Essa pessoa que utiliza a bomba vai viajar, né? A gente está aqui em São Paulo, a gente sabe que, né, nos grandes centros, né, é fácil a gente achar rede disponível. Mas, sei lá, você vai para o interior de São Paulo, tem rede disponível? Sim, geralmente tem. É difícil hoje você ter uma área de 100% de sombra. Mas a rede disponível que está lá, será que é a mesma rede disponível que está no seu dispositivo? Então, o fato de você ter, dentro de um único SIM card, possibilidade de se conectar a mais de 700 redes, é algo realmente excepcional. Sim, é um grande diferencial, eu acho que é uma coisa que realmente, né, só experimentando para ter todo esse benefício, né, e poder usar isso nas aplicações que são possíveis, né, ou que já estão disponíveis, né. Sim, hoje na Eisai, a gente tem cerca de 2.000 projetos ativos, desses 2.000 projetos, 400 projetos brasileiros, e nesses 400 projetos brasileiros, é com muito orgulho que a gente diz que dos 30 que começaram com a gente começou o Brasil com 30 projetos, esses 30 seguem com a gente.
Porque uma vez que você experimenta, né, você não quer correr mais risco. Você quer ter essa confiabilidade. E o plano é escalar, né? Então, na verdade, você começa usando ali numa aplicação, quando vê, já está buscando outras. Exato, né? Exato, né? Um dos planos de escalabilidade que a gente vê, por exemplo, da questão de rastreamento, né? Você pensa em rastreamento veicular, legal, tá. Então, tem rastreamento de carga. Tá, é uma operação muito presente no Brasil, né? E algo muito legal. Do rastreamento de carga, nasceu uma modalidade que chama isca de carga, que eu acho extremamente inteligente e interessante aqui no Brasil. Dentro de uma carga, a gente tem cargas de altíssimo valor, né? Então, a gente tem cargas de eletroeletrônicos, a gente tem carga de medicamento, a gente tem cargas de produtos de alto valor, como computadores e etc. Dentro de uma carga, você esconde um dispositivo disfarçado de carga, né? Então, sei lá, voltando ao caso da saúde, né? Que é algo tão essencial. Você tem lá uma carga de um medicamento que precisa ser refrigerado. Então, esse caminhão, ele precisa de uma rastreabilidade, claro, mas ele precisa também de uma telemetria para manter a temperatura da câmera desse caminhão, né? Porque cada vez que você abre aquela câmera e fecha, essa temperatura varia. Essa variação é aceitável para a carga que está lá dentro? Você precisa receber essa informação e, caso não seja, fazer a correção em tempo real, né? Não é, nossa, recebi aqui, há 2 horas atrás abriram a porta do caminhão e ele perdeu temperatura e aí você perde uma carga inteira? E no pior cenário, né, essa carga foi extraviada por algum motivo, né? Essa carga foi extraviada e, né, com más intenções, mas você tem lá dentro daquela carga uma caixinha, né, de um remédio ou de um produto, que dentro não tem um produto, dentro tem um rastreador. Como é que quem extraviou essa carga vai descobrir qual dessas caixinhas? Ele vai ter que abrir a carga inteira. Nesse meio tempo, você já conseguiu fazer a rastreabilidade, encontrar onde está e recuperar essa carga. O que no Brasil é algo extremamente útil, né? Extremamente útil. A gente tem uma malha viária extensa e, mais importante isso, né? Uma insegurança, inclusive, para esse tipo de transporte. Sim, né? Transmite muita segurança, né? E é algo que é essencial, né? Porque você tem aí uma redução de custo muito grande, né? Porque você deixa de ter essa perda. As empresas, antigamente, elas já contavam com essa perda, né? Já existia ali uma parte da produção dela que ela sabia que ia ser perdida. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eles já podem, assim, né? Não que não, né? Nada é infalível, né? Pode ser que se perca algo, né? Mas 100% não se perde mais. Mais do que só o monitoramento, né? O monitoramento mais inteligente, né? E também mais adequado ao que a gente vivencia hoje, né? Sim, as aplicações são infinitas e o que se pode fazer com os dados coletados também, né? Prevenção, alteração, né? Adequação de plano, é muita coisa mesmo, Daniel, muito importante a quantidade de coisas que uma rede disponível com uma alta cobertura pode fornecer. Sim, faz bastante diferença. Você trouxe o exemplo aí do transporte de cargas, né? Que tem muito a ver com a mobilidade, e hoje a gente fala muito de mobilidade elétrica, né? Carregadores de carros elétricos, e vocês têm também um projeto legal com a Shell Recharge, né? Para monitoramento, né? Ou conexão desses carregadores elétricos, que eu acho que é o grande X, né, da questão. Hoje as empresas não só precisam ter o carregador elétrico veicular, os pontos de recarga, mas precisa ter uma conectividade para fazer cobrança, para poder conectar isso a um ecossistema, né? Exato, e é isso que eu te falei, né? O projeto da Shell Recharge, ela é um projeto que, assim, ele está amplamente espalhado pela Europa,
E então você precisa de uma conectividade extremamente confiável, né? Porque é algo de extrema importância, né? Os carros elétricos, né? Eles têm eles rendem, né? A carga elétrica, ela não rende tanto. Então, você precisa ter diversos pontos de abastecimento. E esses pontos de abastecimento, eles precisam estar em tempo real monitorados para que nenhuma falha aconteça. Porque imagina, você está viajando numa estrada e aí você, né? Você está lá contando que no próximo, sei lá, a tua energia, né, tá acabando, a carga do seu carro tá acabando, e você tá contando que, sei lá, daqui 20 quilômetros tem um ponto de abastecimento. E você chega nesse ponto de abastecimento e por algum motivo ele não tá funcionando. Como é que você faz? Qual que é a alternativa? Não pode existir essa falha. Esse ponto de abastecimento, ele tem que estar conectado 100% do tempo. E é isso que a gente fornece para essa operação. É uma disponibilidade próxima de 100% do tempo para que essa informação seja enviada em tempo real e qualquer instabilidade possa ser resolvida antes dela acontecer. E a magia desse case, eu acho incrível pelo seguinte, né? Primeiro, a gente está falando, né, de uma das grandes empresas de energia do mundo investindo em mobilidade elétrica e o quanto, né, a conectividade, internet das coisas ajuda a tornar isso possível e essa tecnologia também disponível para esse motorista, para esse usuário, né? Sim, é muito interessante esse caso. A gente tem diversos casos onde a conectividade faz todo o diferencial e ajuda na qualidade de vida das pessoas. Sim, principalmente quando a gente está falando, né, deixando o carro a combustão, ajuda a promover a mobilidade elétrica, né, e o quanto a conectividade permite tornar isso possível, Exato. né? Quando você fala num carro elétrico, você está falando aí de 2.000 toneladas de carbono que você deixa de emitir, né? Então, é algo realmente marcante. Sim. Eu, na verdade, assim, venho, né, dessas áreas tanto de inovação como de sustentabilidade, então isso faz os olhos brilharem pelos dois motivos, né? Tanto pela possibilidade de você trazer uma inovação que é tangível hoje, né, para a maioria, para algumas pessoas, né, mas na Europa tem uma escala maior do que no Brasil. Sim. E o quanto isso gera benefícios também em sustentabilidade, e é isso, bem-estar, qualidade de vida também, para que a gente deixe de impactar tanto o planeta em relação às mudanças climáticas, né? Exato. A gente tem um exemplo, infelizmente, a gente tem um exemplo muito próximo, né, do impacto dessas mudanças climáticas e de como isso, né, foi falado amplamente, né, poderia ter sido evitado, né? Se a gente tivesse uma qualidade de dados melhor coletadas, de repente, isso poderia ter sido prevenido. Mas, infelizmente, a tecnologia não estava disponível para tudo isso ainda. E existe esse potencial também, né, exatamente de monitoramento de condições meteorológicas, e principalmente em áreas de risco, né? Exato. Em áreas, né, de medição meteorológica, a conectividade, a velocidade com que essa informação ela é repassada às plataformas, ela é essencial. Porque a gente está falando de vidas, a gente está falando de milhões e milhões de vidas que podem ser salvas por uma boa quantidade de dados coletados e esses dados devidamente interpretados, que hoje é muito mais fácil com a inteligência artificial. Se você tem uma boa quantidade de dados, né, coletadas, casado com a inteligência artificial, você tem aí uma capacidade de prevenir e, às vezes, até de evitar algo muito maior do que a gente tinha, não precisa ir muito longe, 10 anos atrás. Né? Tem um caso do terremoto no Chile, se eu não me engano, foi 2011, 2010, algo assim, que era exatamente isso, né? Existiam dados suficientes para esse terremoto ser prevenido,
porém não existiam plataformas que pudessem interpretar a tempo essas informações para evitar e para alertar a população, para que eles pudessem se proteger do que ia acontecer. É verdade, porque a gente olha, né, por exemplo, a internet das coisas permite, né, e a conectividade, a geração desses dados em grande escala, né, em progressão geométrica. Só que isso também precisa ser interpretado na mesma velocidade ou numa velocidade compatível para que possa gerar, né, o benefício e a segurança, muitas vezes, né, ou a informação gerencial que a gente muitas vezes precisa, né? Exato. E por isso que a ICEI se preocupa tanto com a qualidade e a compatibilidade do dispositivo com a conectividade, né? Então, a gente é muito rigoroso com o dispositivo que entra na nossa rede, né? Porque o dispositivo, para entregar para o cliente o que a gente vende, o dispositivo ele precisa estar hábil a trabalhar com a tecnologia disponibilizada dentro do nosso SIM card. Então, não adianta, eu tenho um exemplo muito prático que eu gosto muito de usar, que é até um pouco infantil e que grande parte das pessoas não entende, porque o mercado de tecnologia ele é formado por pessoas muito mais jovens do que eu, que é o caso da importância do dispositivo. A gente, às vezes, tem casos, né, de clientes que ligam pra gente e falam, olha, eu coloquei aqui o chip da ICEI, mas não tá conectando, não tá funcionando, eu mudo de área, e a hora que eu mudo de área ele não funciona mais e tal, não sei o quê. E a gente pergunta, que dispositivo você tá usando? Aí, quando ele fala o dispositivo, a gente vê que não é um dispositivo homologado, não é um dispositivo que tá preparado para trabalhar com a tecnologia da ICEI. E aí, eu uso um exemplo bastante prático, que eu falo, não adianta você pegar um chip de celular e colocar naquele celular Nokia da cobrinha e ligar para a ICEI e falar, mas ele não está mandando WhatsApp. Ele não vai mandar WhatsApp. A aplicação que está dentro daquele dispositivo não está preparada para isso. O SIM card está, mas a aplicação não está. Então, a gente precisa ter um dispositivo muito bem preparado, com uma aplicação muito bem preparada, e a ICEI faz questão de olhar tudo isso antes de trazer um dispositivo para a nossa rede. É que acontece, né, daquela coisa bem comum de repasse, né, então, nossa, eu uso aqui um SIM card muito bacana e funciona super bem com a minha operação. Testa aí, experimenta. E aí passa para uma pessoa e a pessoa, né, não passa pelo nosso processo de onboarding, não passa pelo nosso processo de qualificação. A operação dele não passa pelo processo de qualificação da nossa operação e acabam acontecendo esses casos, né, que infelizmente a gente não consegue atender o cliente com a qualidade do serviço que a gente quer, não por nossa culpa, mas por culpa da escolha do dispositivo. Olhar, o hardware é tão importante quanto tudo que a gente vai utilizar nele, Exato. né? Acho que é super, super importante esse ponto também. Não, bem, bem legal. Eu acho que um ponto interessante, a gente falou um pouco de indústria, falou do B2C, mas é interessante também o quanto eu vi uma aplicação de vocês com a máquina, né, do Costa Café, que é uma rede também grande no Reino Unido. E isso ajuda a trazer, né, transportar um pouco dessa jornada conectada também para o varejo físico, né? Sim. A operação da Costa Café, ela é muito interessante porque ela usa duas soluções da ICEI, né? A máquina da Costa Café, que é uma máquina barista de café, tá? Ela conta não só com a conectividade da ICEI, mas ela conta também com o dispositivo, tá? Então, dentro dessa máquina, tem um roteador desenvolvido pela ICEI, que se conecta via Wi-Fi ou via dados móveis, através do SIM card. E essa conectividade, ela não é simplesmente só para produzir o café, ela é também para produzir o café, né? Porque tanto você pode fazer o seu pedido
no touchscreen da máquina e selecionar lá dentro do cardápio o que você vai pedir, como você pode, através do aplicativo da Costa Café, à distância, às vezes, né? E aí a gente tem um exemplo prático muito legal. A gente tem uma máquina dessa no escritório de Guildford da SI. Uhum. Então, você está lá sentado na sua mesa trabalhando e está com vontade de tomar um café. Pelo aplicativo da Costa Café, você faz o seu pedido, tal, termina de mandar, sei lá, tô terminando de mandar um e-mail, né? Levanta e pega teu café que tá lá pronto te esperando. E a outra coisa é a comunicação dessa máquina com a plataforma da Costa, né? Essa máquina, ela tá 24 horas conectada, 24 horas mandando dados para avisar a Costa Café do que tá faltando, né? Olha, tá faltando o leite, né? Tá faltando o extrato de baunilha. E todos os ingredientes precisam estar todos presentes para atender sempre o cardápio inteiro. Então, qualquer hora que você for numa máquina da Costa Café, todo o cardápio está disponível. Não tem, tipo, essa bebida não está disponível. Uhum. É bem legal isso, porque no fundo é gestão do próprio abastecimento, né, da máquina, né? É algo muito interessante e a gente tem uma aplicação muito grande de supply chain também crescendo, né? Então tem, assim, indústrias utilizando o IoT para fazer o gerenciamento dos seus estoques, que é algo muito, assim, inovador, né, se a gente for pensar. Porque o gerenciamento do estoque, né, eu sou formada em administração, então tinha aquela coisa do FIFO, tudo isso acabou, né? Hoje em dia você tem lá um dispositivo que faz a medição e, né, sei lá, às vezes através do peso, às vezes através, né, da densidade, faz a medição e informa a plataforma, você precisa encomendar mais isso, ou você precisa encomendar mais aquilo. E levando isso lá você falou do B2C, mais para frente, a gente vai ver isso dentro de casa, né? Olha, na sua despensa tá faltando esse item, você precisa comprar. E além ainda, né? Olha, tá aqui, essas são as opções disponíveis para você comprar. Esse entrega em tanto tempo, esse entrega em tanto tempo, esse tá cobrando tanto... É gigantesca a quantidade de melhorias que a gente pode enfrentar e a gente pode nos deparar no futuro graças à internet das coisas. Exato, né? Então, da mesma maneira que a gente vai poder, né, fazer a gestão da nossa despensa, da nossa geladeira em casa, é um desafio para o varejo muito grande, para o varejo, para a distribuição, para o atacado, essa questão da gestão do estoque, né? Porque a ruptura ainda é uma questão muito sensível, né? Quando a gente fala do comércio, né? E você poder trocar aquela gestão analógica no papel e na caneta por uma gestão automatizada é algo fenomenal, né? Sim, é algo, assim, muito inovador e a gente vê que, assim, o tempo das pessoas é cada vez menor, né? Então, essa gestão, ela vai ajudar muito e a gente, né, leva isso para várias aplicações. A gente tem a aplicação dos Amazon Lockers, né? Aqui no Brasil, já não é tão comum essa questão dos lockers, né? Mas também já está crescendo. Então, quando você tem lá o Amazon Locker, né, que também utiliza a conectividade da ISAI, né, você tem lá, você faz a sua compra na plataforma online, ao mesmo tempo, o vendedor, ele vai lá, recebe um código no locker que você selecionou, com o número do locker que ele vai ter que deixar, ele vai lá, ele coloca a mercadoria, ele digita o código, a partir do momento que ele digita o código, o Amazon Locker, ele se comunica com a plataforma, informa a plataforma que o produto está disponível, gera um outro código diferente do código do vendedor, para que você possa ir retirar o seu produto. Então, isso é algo, assim, que torna a experiência muito mais prática, muito mais fácil, muito mais adaptada à realidade que a gente tem hoje.
Uhum. Que é exatamente o que se busca, né? Principalmente quando a gente fala em operação, por exemplo, como a Amazon, essencialmente, né, a gente está falando de e-commerce, como isso não pode ser melhor gerenciado para entregar exatamente comodidade, né? Agora, uma questão do interessante, né, da máquina barista do Costa Café é que esse é um case muito estudado, inclusive pela universidade lá em Londres, né? A London Business School tem um case específico, porque tudo ali foi inovador na concepção, né? Desde a maneira como a equipe trabalhou na concepção da máquina, como na contratação de um designer, que, se eu não me engano, é um designer da Lamborghini, é alguém Sim. conhecido, e para poder entregar essa experiência visual, que é importante no varejo, mas quanto a conectividade consegue colocar isso, né, exponencialmente para você chegar no nível de selecionar a bebida no celular e poder ir buscar depois saindo do lugar na máquina e indo lá buscar a bebida. Então é muito interessante isso. Não, esse é um dos casos de sucesso maiores que a gente tem, que a gente se orgulha muito e que, assim, o crescimento é exponencial e não para. Não para. A gente, no começo a gente chegou, vai chegar uma hora que vai parar. Não para. Ele só amplia e vai inspirando novos casos, novas utilizações, né? Novas vending machines. E por meio, né, de toda a inovação que foi utilizada nesse case, a gente também consegue criar novas soluções para outros cases. Sim, sim, esse aprendizado, né, e essa evolução que é tudo que a gente quer, né, como consumidor principalmente, né, poder poder utilizar cada vez mais e ter acesso a essas novidades. Exato, assim, a gente tem muito orgulho de trabalhar com empresas tão grandes como a Costa Café, a Amazon, a Bosch, a Shell, porque a gente, além, né, de ter a exposição da nossa marca através dessas empresas, a gente está ajudando na sustentabilidade, na qualidade de vida das pessoas, na melhoria contínua, que é algo que a gente exige muito dentro da Isai. Uhum. Isso é resultado também em reconhecimento, né, do mercado. Vocês têm aí, estão bem posicionados em alguns rankings globais, né, com alguns reconhecimentos, prêmios. Queria que você contasse um pouco para a gente também. Os mais recentes, né, a gente foi nomeado como empresa visionária do Magic Quadrant, né, que é algo extremamente reconhecido nos Estados Unidos, que abre muitas portas para a gente para trabalhar com grandes empresas. E mais recentemente também a nossa plataforma recebeu um prêmio, né, em 2023 como uma das plataformas de gestão de IoT, né, mais simples e fáceis de usar. Então a gente tem aí, eu não consigo nem nomear todos, porque em 2023 foram 13 premiações. Nossa, legal, parabéns, realmente. Eu acho que é motivo de sobra aí para vocês terem tantas conquistas, né? É verdade, a gente está bem orgulhoso, bem feliz, e isso sobe muito a barra, né? Então a gente, quando você ganhou 13, no ano que vem você quer ganhar 15, no outro 16, no outro 18, a gente não vê limites para aumentar a qualidade dos nossos serviços. Não, bem interessante. Parabéns mais uma vez. E aí queria, né, antes da gente fechar, a gente já está se aproximando aí dos minutos finais, mas queria também saber um pouco da Ana, né? O quanto a Ana já está envolvida nesse setor de tecnologia, quanto tempo você tem trabalhado com isso, ou se não, qual é a tua origem assim, profissional? Eu venho da área de finanças, né? Eu sempre gostei muito de finanças, sempre gostei muito de números, e eu tenho aí uma trajetória bem eclética, né? Eu comecei na manufatura, numa indústria de embalagens, isso lá eu preciso falar o ano. Isso faz um pouquinho de tempo, assim, é super recente para mim, não, tô brincando. A gente tá falando aí em torno de 2005, tá? Depois disso, eu fiz uma migração de carreira, acabei saindo um pouco da área de finanças,
Na verdade, eu fiz uma migração de território também, eu fui morar no Chile, então saí um pouco da área de finanças, mas as finanças sempre me chamaram, então eu acabei indo para uma área de RH, numa empresa de consultoria mundial, bem grande também, presente em mais de 140 países. Mas, no final das contas, acabei, né, me encaminhando sozinha para a área financeira do RH. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não, essa a minha área, é aqui que eu tenho que ficar. Então, eu fui para a área novamente em finanças, mas fui trabalhar numa empresa EPCista, construtora de usinas solares. Uhum. E depois disso, vim para a ICEYE, onde eu me apaixonei por IoT, me apaixonei por conectividade e me apaixonei por tecnologia. Eu sempre gostei muito de tecnologia, mas a ICEYE foi o que alimentou essa paixão e assim, e é imensurável também o quanto você pode aprender. Todo dia você pode aprender. E isso é muito legal, porque tem a parte de exatas, tem a parte de números que eu gosto, né? Que é muito presente. Mas tem também todo um outro lado, né? Que é essa dinâmica, essa coisa de todo dia tem algo novo, todo dia você pode aprender alguma coisa que dá um tempero especial e que criou essa paixão tão grande. Uhum. E tecnologia e inovação tem isso, né? O aprendizado contínuo é fundamental nessa área. Exato, né? É contínuo, né? Como você falou, toda hora tem uma novidade, né? E quando eu comecei, a IoT era o que tinha de mais novo. Agora, a gente já fala de AI, né? A gente já fala de inteligência artificial. Como integrar o IoT ao AI, né? Como a gente pode deixar as coisas mais práticas, mais fáceis, mais automatizadas, né? Para a gente dedicar mais tempo a outras coisas, né? Então, é uma paixão que acho que eu vou carregar até os últimos dias. Ah, que legal, que legal. E realmente, como você falou, né? Eu acho que a IoT surgiu lá atrás e hoje com o crescimento da inteligência artificial, o quanto isso vai tracionar a transformação, isso vai acelerar a transformação, que no fundo vai resultar em benefícios para a gente, né? E eu fiz essa pergunta sobre tecnologia muito porque hoje existe, né, o movimento Women in Tech, né? Ou seja, mulheres na tecnologia, para exatamente aumentar essa representatividade para que também haja esse protagonismo feminino nesse setor, né? Na ICEYE, aqui no Brasil, eu estou tentando pensar se lá no Reino Unido também, mas aqui no Brasil nós já somos maioria. Ah, legal. Temos mais mulheres do que homens no escritório. No Reino Unido também, assim, eu estou praticamente desde o começo, né, da operação, mas também a representatividade das mulheres é muito grande em todas as áreas, tá? A gente tem mulheres na área técnica, a gente tem mulheres na área financeira, a gente tem mulheres na área de desenvolvimento. Então, não é, as mulheres têm uma área específica, as mulheres são do RH. Não. Todas as áreas da ICEYE você vai encontrar uma diversidade muito grande. Ah, que bom, que bom. Isso realmente é algo bem, bem interessante, assim. E aí, claro, como eu disse, né, a gente está chegando no final do nosso papo, né? O papo foi muito bom, quando é muito bom, passa rápido, a gente nem vê o tempo passar. Mas queria, né, antes de fechar, uma mensagem sua, assim, do que você vê como evolução, o que você vê como tendência e perspectiva aí para tanto esse mercado que envolve a IoT, mas esse relacionamento da IoT com inteligência artificial. Olha, eu vejo aí pela frente uma integração muito grande entre as duas coisas, né? Porque a inteligência artificial, ela se alimenta de dados, né? E quando você tem dados constantes, com uma confiabilidade, né? Com uma redução de falha próxima a zero, que você consegue através de uma conectividade segura, as possibilidades são infinitas do que se pode fazer com esses dados.
Bem legal. E aí que tá, né? O céu é o limite mesmo para as coisas, para a quantidade de coisas que a gente tende a ver de novidade aí, cada vez mais num curtíssimo prazo, né? Exato, foi como eu falei, né? A gente conhece hoje uma gama de aplicações que com o AI vai se multiplicar grandemente e a gente vai aí ver para o futuro infinitas aplicações de IoT em todos os setores da nossa vida. Sim, estamos esperando ansiosamente por isso, porque a gente sabe que o benefício vai ser muito grande, né? Sim, o benefício vai ser muito grande e eu espero que a eSci continue podendo acompanhar essa tecnologia. Eu tenho certeza que os nossos desenvolvedores, os nossos fundadores, que são outros apaixonados pela tecnologia, já tem aí muita novidade, muitas caixinhas escondidas que logo, logo vão aparecer por aí. Ah, que bom, que bom. Então, a recomendação é a gente ficar bem atento a esse mercado, né? E para as empresas que estão buscando uma aplicação em IoT aí, procurarem vocês, né? Buscarem vocês aí para desenvolverem projetos e novas ideias, né? Claro, a gente está sempre à disposição. Eu brinco que um dos meus hobbies favoritos é resolver problema. Uhum. Então, quando o cliente vem com problema, vira um desafio pessoal e eu não sossego enquanto a gente não entrega a resposta final e tem uma satisfação total do cliente. Sim, e a tecnologia, ela vem exatamente para isso, né? Ela vem para resolver o problema e amplificar a capacidade que a gente tem como seres humanos, as empresas que a gente gerencia, né, e administra também, que elas sejam ainda mais rentáveis e que possam ser relevantes no mercado em transformação, né? Exato. Esse é o nosso maior objetivo. Bem legal, Ana. Então, mais uma vez, super obrigado. Parabéns aí pelo trabalho na eSci. A gente ficou realmente muito contente com a disponibilidade de você participar aqui conosco do Videocast Open Up Sessions e com certeza muito felizes aqui com esse bate-papo e com todo o aprendizado aí que veio dessa conversa, né? Obrigada, Daniel. Obrigada pela oportunidade e eu sigo à disposição. Precisando, só entrar em contato. Super obrigado mais uma vez. Esse foi mais um episódio do Videocast Open Up Sessions. A gente ficou muito feliz aí com o bate-papo com a Ana da eSci e mais uma vez convidando vocês aos próximos episódios a ficarem atentos no canal do Open Up Sessions. Muito obrigado, até a próxima.